Fala, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao canal Simplesmente Como Jesus. Eu sou o Newton e estou aqui para gravar mais um vídeo. Mas antes de entrar no conteúdo de hoje, eu queria pedir a você que se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, deixe aqui nos comentários a sua opinião, a sua crítica construtiva, né? Se você tem algo a nos sugerir, se você quer comentar alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, tá bom? Eu queria ler hoje com vocês o texto que está no livro de Lucas. Eu estou hoje aqui com a versão que eu uso mais, é a Almeida Revista e Corrigida. No livro de Lucas, no capítulo de número 18 e no versículo de número 1, eu também sou um dos antigos que chama mais, eu uso mais a expressão, embora as duas estejam corretas, mas eu uso mais versículo do que verso. Mas hoje em dia se fala mais verso. Mas isso aí não tem problema. Versículo, verso, são duas formas diferentes que têm o mesmo significado. Quero ler aqui no verso, né? Do verso 1 ao verso 8. É uma leitura bem conhecida, né, do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Eu poderia resumir esse texto, essa passagem bíblica, em uma palavra. A palavra-chave para esse texto aqui é perseverança. Essa mulher que Jesus mostra aqui nessa parábola, onde naquela cidade havia aquele juiz iníquo, aquele homem que não temia a Deus e nem aos homens, e que aquela mulher constantemente o atormentava para que ele julgasse a sua causa, nós vemos que ali o que Jesus quis ensinar para nós é que nós devemos perseverar, nós devemos ser constantes. A Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 58, no demais, irmãos meus, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, o cristão ele tem que ser perseverante, perseverar na oração, perseverar na leitura da palavra, perseverar em vencer a cada dia o pecado. Então, o segredo da perseverança. Nós não podemos começar uma coisa e parar na metade. Nós não podemos começar muito bem e parar no meio do caminho. Podemos começar muito mal, mas se perseverarmos, vamos terminar bem. Nós temos que terminar tudo que nós começamos. Então, na sua vida de oração, não desista de orar. Não desista de crer, não desista de esperar no Senhor, porque ali o texto diz que se aquele homem era injusto e ele atendeu a causa daquela mulher, ele atendeu pela insistência, perseverança ou até mesmo importunação dela. E ainda mais aí Jesus diz: e quanto mais vosso Pai Celestial não atentará aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Ali diz que depressa lhes, só para ler aqui novamente, na conclusão do texto, no versículo de número
6, versículo de número 8, no 7, na verdade, diz assim: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, vivemos dias em que muitos têm abandonado a fé. Vivemos dias em que muitos têm deixado de acreditar na Bíblia, deixado de acreditar nas promessas de Deus, deixado de crer que Deus responde orações. Mas eu quero dizer para você que Deus responde orações, que Deus ele ouve o clamor do seu servo, que Deus ele ainda hoje ele faz o impossível. Então não desista de crer, não pare na metade do caminho, porque se você foi até a metade, se você voltar, a distância que você vai percorrer para voltar onde você estava é a mesma que você vai levar para concluir a sua trajetória. Então não volte atrás, não desista daquilo que você sonha, do que você crê, do que você quer que Deus faça na sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia, que nessa semana você possa descansar no Senhor, descansar nas suas promessas, crer que no tempo certo Deus vai trazer resposta para a sua oração, o seu clamor. Tá bom? E que Deus te abençoe, que essa semana possa ser uma semana de vitória na sua vida, em nome de Jesus. E nos vemos num próximo vídeo.